E aí galera do Speed Quiz, o desafio de hoje é uma maratona de 100 perguntas sobre os sons dos animais. Você terá que adivinhar qual é o animal correto somente pelo som que ele produz. Em cada pergunta que você acertar, marque um ponto. Apoie o canal, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos pro vídeo. Número 1. Adivinhe o animal pelo som. Esse é o som do elefante. Curiosidade: um elefante bebe em média 200 litros de água por dia. Número 2. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu abelha. Você sabia? Em uma colmeia, a abelha rainha vive até 2 anos, enquanto as operárias cerca de 1 mês e meio. Número 3. Que animal faz esse som? Esse é o som da zebra. Curiosidade: as zebras são pretas com listras brancas e são como impressões digitais. Cada padrão de listras é único, não existe outro igual. Número 4. Você conhece esse som? Que animal é ele? Acertou quem respondeu alce. Você sabia? Os alces são animais gigantes, podendo chegar a cerca de 2,3 metros de altura e 3 metros de comprimento. Número 5. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu boto. Curiosidade: o boto cor-de-rosa é o maior e mais inteligente entre as 5 espécies de golfinhos que habitam águas doces. Ele possui um cérebro bastante desenvolvido, com uma capacidade cerca de 40% superior à dos humanos. Número 6. Que som incrível! Qual é o animal? Resposta certa: cachorro. Curiosidade: a expectativa de vida de um cachorro costuma variar entre 10 e 13 anos. No entanto, em alguns casos, o cão pode viver bem mais do que isso, chegando a 16 anos. Número 7. Adivinhe o animal dono desse som. Resposta certa: gavião. Você sabia? O gavião é um ótimo caçador. Seus alimentos favoritos são as serpentes e mamíferos como filhotes de veado, tatus, preguiças, cotias e macacos. Número 8. Responda agora, que animal faz esse som? Esse é o som da cigarra.
Curiosidade: as cigarras passam anos debaixo da terra, de 3 a 17 anos em algumas espécies, alimentando-se de seiva de raízes. Quando emergem nos períodos quentes, vivem por poucas semanas, tempo suficiente para acasalar, depositar ovos e então morrer, completando seu ciclo de vida. Número 9. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do coiote. Você sabia? Os coiotes são corredores ágeis, capazes de atingir até 65 km por hora e saltar mais de 4 metros de distância. Número 10. Esse som misterioso pertence a qual animal? Acertou quem respondeu cutia. Curiosidade: as cutias não são indicadas como animais de estimação, pois possuem necessidades específicas de habitat, alimentação e socialização que são difíceis de atender em casa. Número 11. Adivinhe o animal pelo som. Esse é o som do dragão de Komodo. Você sabia? Os dragões de Komodo possuem um terceiro olho no topo da cabeça, chamado de olho parietal, usado para detectar luz e movimento. Número 12. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do esquilo. Curiosidade: para se proteger, alguns esquilos mastigam e lambem peles de cascavel, disfarçando seu cheiro natural para enganar predadores. Número 13. Que animal faz esse som? Esse é o som da galinha. Você sabia? Uma galinha demora cerca de 24 horas para produzir um ovo. Número 14. Você conhece esse som? Que animal é ele? Esse é o som do chocalho da cascavel. Curiosidade: cascavéis são tímidas e só atacam se provocadas, mas seu veneno tóxico pode causar dor intensa, visão turva, vômitos e, sem atendimento rápido, ser fatal. Número 15. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu grilo. Você sabia? Os ouvidos dos grilos ficam nos joelhos e eles podem saltar distâncias 500 vezes maiores do que eles. Número 16. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o som do jaguar.
Curiosidade: os jaguares possuem mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de esmagar ossos e até mesmo perfurar cascos de tartarugas. Sua mordida é cerca de 2 vezes mais forte do que a de um leão. Número 17. Adivinhe o animal dono desse som. Esse é o som do leopardo. Você sabia? Os leopardos são excelentes escaladores, usando as árvores como refúgio contra ameaças e para descansar durante o dia, evitando predadores e permanecendo ocultos. Número 18. Responda agora, que animal faz esse som? Acertou quem respondeu mico-leão dourado. Curiosidade: o mico-leão dourado consome mais de 60 espécies de plantas e ajuda a dispersar suas sementes após a digestão. Sua dieta inclui frutos, invertebrados, pequenos vertebrados e néctar. Número 19. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som de uma mosca. Você sabia? Durante o voo, as moscas batem suas asas 330 vezes por segundo, sendo mais rápidos do que o beija-flor e outros insetos alados. Número 20. Esse som misterioso pertence a qual animal? Esse é o som de um pinguim. Curiosidade: os pinguins, como todas as aves, não têm dentes. No entanto, o interior da boca deles pode parecer assustador, pois possuem sulcos serrilhados no topo, que ajudam a quebrar e segurar a comida. Número 21. Adivinhe o animal pelo som. Esse é o som de um coati. Você sabia? A reprodução dos coatis ocorre entre fevereiro e março, e a gestação dura aproximadamente 2 meses e meio. A mãe dá à luz geralmente a 7 filhotes que nascem cegos. Até os 4 meses eles são alimentados com leite materno, e aos 2 anos os machos devem se afastar do grupo. Número 22. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu o rato. Curiosidade: existem 3 ratos para cada ser humano no mundo. Número 23. Que animal faz esse som? Esse é o som de um urso. Você sabia? Os ursos pardos exercem uma força de mordida superior a 1.200 PSI, suficiente para esmagar itens como uma bola de boliche ou uma frigideira de ferro. Além disso, um urso pardo adulto pode correr até 64 km por hora. Número 24. Você conhece esse som? Que animal é ele? Acertou quem respondeu águia.
Curiosidade: a visão de uma águia é cerca de 5 vezes melhor do que a visão humana. Número 25. Escute com atenção e diga qual é o animal. Resposta certa, camelo. Você sabia? Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Número 26. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o som do diabo da Tasmânia. Curiosidade: o diabo da Tasmânia possui uma boca que consegue se abrir até 120 graus e seus molares são tão poderosos que conseguem triturar ossos. Número 27. Adivinhe o animal dono desse som. Acertou quem respondeu galo. Você sabia? Ao amanhecer, o galo canta para afirmar sua liderança e afastar rivais. No galinheiro só há espaço para um galo, pois se houvesse dois, apenas um sobreviveria à disputa. Número 28. Responda agora, que animal faz esse som? Resposta certa, hiena. Curiosidade: hienas vivem em savanas com poucas árvores, abrigando-se em cavernas ou tocas vazias. Ativas à noite, formam grupos de 40 a 100 indivíduos e se comunicam por sinais e sons. Elas podem viver até 20 anos. Número 29. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som das asas de uma libélula. Você sabia? As espécies mais rápidas de libélulas podem voar até 80 km por hora, o que faz dela a mais rápida dos insetos. Número 30. Esse som misterioso pertence a qual animal? Resposta certa, pavão. Curiosidade: somente os pavões machos possuem penas ornamentais, enquanto as fêmeas ou pavoas têm penas em tons suaves de marrom. As cores vibrantes dos machos são a principal diferença entre os sexos. Número 31. Adivinhe o animal pelo som. Acertou quem respondeu chinchila. Você sabia? Chinchilas são animais limpos que ficam estressados em locais sujos. Por isso a gaiola deve estar sempre limpa. Eles não podem tomar banho com água. Tomam banho a seco, usando pó de mármore, pois seu pelo fino não pode ser molhado. Número 32. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Esse é o som de um sapo. Curiosidade: os sapos são controladores naturais de pragas, podendo consumir até 100 insetos diariamente. Número 33. Que animal faz esse som?
Esse é o som de uma vaca. Você sabia? Muitas pessoas acreditam que as vacas têm 4 estômagos, mas na verdade elas possuem um estômago dividido em 4 câmaras: rumen, retículo, omaso e abomaso, o que permite digerir plantas resistentes. Elas passam cerca de 8 horas comendo, 8 horas ruminando e 8 horas dormindo. Curiosamente, não mordem a grama, elas a enrolam com a língua. Número 34. Você conhece esse som? Que animal é ele? Esse é o som de um antílope. Curiosidade: os antílopes, apesar de grandes e pesados, eles são capazes de pular até o dobro de sua altura. Uma curiosidade desse bicho é que os chifres das fêmeas são maiores que os dos machos. Número 35. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu capivara. Você sabia? Os dentes da capivara nunca param de crescer. As capivaras têm dentes incisivos que crescem sem parar, essenciais para mastigar a vegetação fibrosa. Por isso estão sempre roendo plantas e materiais duros, como madeira. Número 36. Que som incrível! Qual é o animal? Quem respondeu codorna, acertou. Curiosidade: apesar de pequenas, as codornas podem voar a uma velocidade entre 48 e 60 km por hora, mas apenas por curtas distâncias. Número 37. Adivinhe o animal dono desse som. Esse é o som de uma foca. Você sabia? Os filhotes de foca nascem em terra firme, pois não conseguem nadar ao nascer. Durante o período de amamentação, a mãe e o filhote permanecem em terra. Após o desmame, o filhote se separa da mãe, tornando-se independente. Em cerca de 6 meses, ele desenvolve completamente seu corpo. Número 38. Responda agora, que animal faz esse som? Esse é o som de um golfinho. Curiosidade: os golfinhos podem viver até 30 anos e manter uma aparência jovem ao longo da vida. No entanto, sua longevidade depende de fatores como poluição, disponibilidade de alimento e presença de predadores. Número 39. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu morcego. Você sabia? Os morcegos habitam diversos ambientes com diferentes biodiversidades. Em locais frios, onde a oferta de alimentos diminui, eles sobrevivem através da hibernação, podendo dormir por até 3 meses. Nesse período, reduzem a temperatura corporal e os batimentos cardíacos para economizar energia e sobreviver. Número 40. Esse som misterioso pertence a qual animal? Resposta certa, peru.
Curiosidade: apenas os perus machos gorgolejam. Esse som característico serve para atrair as fêmeas e afastar rivais. Para alcançar uma área maior, os machos costumam gorgolejar do alto das árvores. Número 41. Adivinhe o animal pelo som. Esse é o som de uma rena. Você sabia? Apesar de não voarem, as renas são excelentes nadadoras e conseguem nadar a quase 10 km por hora. Com a ajuda de sua camada de pelos, elas atravessam mares gelados e rios com correntezas fortes. Número 42. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Esse é o som de um tigre. Curiosidade: o tigre é um animal extremamente poderoso, demonstrando força e ferocidade ao caçar, defender seu território e se proteger. Com suas patas enormes, garras retráteis e dentes, ele consegue arrastar presas que pesam até o dobro de seu peso, como bovinos. Isso faz do tigre um dos animais mais fortes do mundo. Número 43. Que animal faz esse som? Acertou quem respondeu arara. As araras são aves sociais e vivem em bandos, especialmente na época de reprodução. Constroem seus ninhos em ocos de árvores e geralmente põem de 2 a 3 ovos. O período de incubação costuma durar entre 25 e 30 dias, dependendo da espécie. Número 44. Você conhece esse som? Que animal é ele? Resposta certa: camundongo. Você sabia? Camundongos são geneticamente muito semelhantes aos humanos, com uma correspondência de 97 a 99% do DNA. Essa semelhança permite que camundongos sejam amplamente usados para estudar doenças e desenvolver tratamentos antes de se avançar para testes humanos. Número 45. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu cisne. Curiosidade: os cisnes permanecem com o mesmo parceiro durante toda a vida, sendo fiéis até a morte de um deles. Isso os caracteriza como animais monogâmicos. Número 46. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o som de um dinossauro. Você sabia? A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros é que um enorme asteroide, com cerca de 10 km de largura, colidiu com a Terra há 66 milhões de anos. Esse impacto aconteceu no oceano, próximo à costa da península de Yucatán, no México, criando a cratera de Chicxulub, que ainda pode ser observada hoje. Número 47. Adivinhe o animal dono desse som. Este é o som de um gafanhoto.
Curiosidade: na fase adulta, um gafanhoto do deserto consome cerca de 2 gramas de alimento por dia, o equivalente ao seu peso. Um enxame de 40 milhões de gafanhotos pode consumir em um único dia a quantidade de comida para 35 mil pessoas. Um enxame pode chegar a ter até 80 milhões de gafanhotos. Número 48. Responda agora, que animal faz esse som? Acertou quem respondeu guaxinim. Você sabia? Guaxinins costumam levar alimentos, como frutas e insetos, até a água para lavá-los. Esse comportamento ocorre em ambientes naturais e também em áreas urbanas com fontes de água. Número 49. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Este é o som de um leão marinho. Curiosidade: os leões marinhos são capazes de mergulhar até 300 metros de profundidade e ficar submersos por mais de meia hora. Número 50. Esse som misterioso pertence a qual animal? Resposta certa, maribondo. Curiosidade: os maribondos cavalo têm a picada mais dolorosa do mundo, mas caçam aranhas e não ameaçam humanos. Número 51. Adivinhe o animal pelo som. Este é o som de um papagaio. Você sabia? Os papagaios são excelentes comunicadores, capazes de imitar animais e até palavras humanas, e podem viver até 80 anos. Número 52. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu quero-quero. Curiosidade: o ovo do quero-quero é bege com manchas marrons, camuflando-se no chão, onde constroem seus ninhos. Eles vivem em áreas abertas por todo o Brasil, incluindo cidades, fazendo ninhos em parques, praças e campos de futebol. Número 53. Que animal faz esse som? Esse é o canto do sabiá. Você sabia? Na sabedoria popular, o sabiá simboliza bons presságios, vitalidade e alegria. Para alguns povos indígenas, ele representa sorte e energias positivas. Número 54. Você conhece esse som? Que animal é ele? Resposta certa, urubu. Curiosidade: urubus são essenciais para a limpeza das florestas, pois se alimentam de carcaças, ajudando a prevenir doenças como botulismo, antraz, raiva e cólera. Número 55. Escute com atenção e diga qual é o animal. Esse é o som do asno.
Você sabia? Um asno vive em média 20 anos, mas alguns podem chegar aos 30. Assim como nos cavalos, sua idade é estimada pelos dentes, que, embora fortes, ficam mais desgastados com o tempo. Número 56. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o canto do canário. Curiosidade: o canto do canário, especialmente dos machos, serve para marcar território e atrair parceiras. Na reprodução, tornam-se competitivos e defendem seu espaço com vigor. Número 57. Adivinhe o animal dono desse som. Acertou quem respondeu cegonha. Você sabia? Algumas cegonhas migram da Europa ao sul da África em grupos, percorrendo quase 10.000 quilômetros com poucas paradas, que ocorrem em picos montanhosos da África. Número 58. Responda agora, que animal faz esse som? Esse é o som da coruja. Curiosidade: os olhos da coruja não se movem devido a uma estrutura óssea, mas ela compensa girando a cabeça até 270 graus, sem dar uma volta completa. Número 59. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do elefante marinho. Você sabia? Embora desajeitados em terra, os elefantes marinhos são ágeis no mar. As fêmeas mergulham até 1.255 metros, enquanto os machos vão de 200 a 400 metros. Seus mergulhos duram de 20 a 27 minutos, e sua dieta inclui lulas, sépias, crustáceos, polvos e arraias. Número 60. Esse som misterioso pertence a qual animal? Acertou quem respondeu gato. Curiosidade: em média, um gato adulto dorme de 12 a 16 horas por dia. No entanto, essa quantidade pode variar conforme a idade, saúde e nível de atividade do gato. Número 61. Adivinhe o animal pelo som. Resposta certa: gralha. Você sabia? As gralhas são ótimas imitadoras de som, conseguindo reproduzir chamadas de outras espécies de pássaros e até sons humanos. Número 62. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do hipopótamo. Curiosidade: apesar de sua aparência imponente, o hipopótamo não é carnívoro. Ele é herbívoro e consome em média 36 kg de plantas por dia. Número 63. Que animal faz esse som? Acertou quem respondeu lhama.
Você sabia? As lhamas têm uma maneira única de demonstrar descontentamento, podendo mostrar a língua ou, se isso não for suficiente, cuspir no alvo de seu desgosto. A cusparada pode atingir até 5 metros de distância. Número 64. Você conhece esse som? Que animal é ele? Esse é o som do pombo. Curiosidade: os pombos são capazes de voar até 80 km por hora. Número 65. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu raposa. Você sabia? A cauda das raposas, grossa e peluda, ocupa cerca de 1/3 do comprimento total do seu corpo, tornando-as visivelmente maiores. Em regiões frias, elas utilizam a cauda para regular a temperatura corporal, enrolando ao redor de seus corpos para se aquecer. Número 66. Que som incrível! Qual é o animal? Resposta certa: rinoceronte. Curiosidade: os rinocerontes passam a maior parte do tempo se banhando na lama, o que ajuda a reduzir o estresse térmico e também pode servir para se proteger de picadas de insetos. Número 67. Adivinhe o animal dono desse som. Esse é o som da avestruz. Você sabia? O avestruz é o único pássaro com apenas 2 dedos em cada pé. Um grande, que lembra um casco e suporta seu peso, e um menor, que o ajuda a se equilibrar. Número 68. Responda agora, que animal faz esse som? Esse é o som do boi. Curiosidade: os bois são daltônicos e não conseguem diferenciar o vermelho e verde. Em uma tourada, o que atrai o touro é o movimento do pano, e não a cor vermelha como muitos acreditam. Número 69. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu canguru. Você sabia? Os cangurus necessitam de pouca água e podem passar meses sem beber. Quando precisam, cavam fundo no solo para acessar a água da chuva acumulada. Número 70. Esse som misterioso pertence a qual animal? Resposta certa: chimpanzé. Curiosidade: os chimpanzés geralmente vivem de 40 a 60 anos, mas sua longevidade é frequentemente ameaçada por doenças infecciosas como tosses e resfriados. Número 71. Adivinhe o animal pelo som. Acertou quem respondeu perereca.
Você sabia? As pererecas preferem viver em árvores evitando lagoas. São facilmente encontradas em banheiros, pois gostam de ambientes úmidos. Número 72. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Acertou quem respondeu corvo. Você sabia? Em cativeiro, corvos podem aprender a falar com mais habilidade que alguns papagaios, além de imitar sons de carros, descargas e outros animais. Número 73. Que animal faz esse som? Acertou quem respondeu Doninha. Curiosidade: as doninhas liberam um líquido com um cheiro extremamente desagradável como forma de defesa quando se sentem em perigo. Número 74. Você conhece esse som? Que animal é ele? Esse é o som do dromedário. Você sabia? O dromedário tem uma corcova nas costas, enquanto o camelo possui duas. Nos filmes que retratam o deserto do Saara, muitas vezes são os dromedários que aparecem, embora sejam comumente chamados de camelos, o que é um engano. Número 75. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu gambá. Você sabia? Os gambás têm a habilidade de fingir-se de morto em situação de perigo, um comportamento chamado tanatose. Nessa resposta involuntária ao estresse, eles caem imóveis com a boca aberta e a língua para fora, enganando predadores. Número 76. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o som da girafa. Curiosidade: o coração da girafa é o segundo mais pesado entre os animais terrestres, pesando cerca de 11 quilos, aproximadamente 40 vezes maior que o coração humano. Ele bombeia cerca de 60 litros de sangue por minuto. Número 77. Adivinhe o animal dono desse som. Acertou quem respondeu o hamster. Você sabia? Na Austrália, Nova Zelândia e nos estados do Havaí e Califórnia, nos Estados Unidos, roedores como hamster são proibidos. As condições climáticas nesses locais favorecem sua reprodução rápida, o que poderia causar um desequilíbrio e sérios impactos no ecossistema local. Número 78. Responda agora, que animal faz esse som? Resposta certa, jacaré. Curiosidade: os jacarés não conseguem colocar a língua para fora nem mastigar seus alimentos. Além disso, são animais longevos, com uma expectativa de vida de cerca de 80 anos. Número 79. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do leão.
Você sabia? O leão pode saltar até 10 metros de distância. Além disso, consegue correr a 80 km por hora em distâncias curtas. Número 80. Esse som misterioso pertence a qual animal? Resposta certa, mosquito. Curiosidade: os mosquitos preferem picar algumas pessoas devido à química do suor. Eles são atraídos por elementos como o dióxido de carbono que emitimos ao respirar e o ácido láctico presente no suor, o que explica por que algumas pessoas são mais picadas do que outras. Número 81. Adivinhe o animal pelo som. Acertou quem respondeu panda. Você sabia? Os pandas são os únicos ursos completamente herbívoros, alimentando-se quase exclusivamente de bambu. Como a celulose do bambu fornece pouca energia, eles precisam comer o tempo todo para se manterem nutridos. Número 82. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do periquito. Curiosidade: periquitos são aves sociais que precisam de companhia, seja de outros periquitos ou da interação com seus tutores. Na natureza, vivem em grandes bandos e ter um parceiro ajuda a evitar problemas de comportamento causados por tédio ou solidão. Número 83. Que animal faz esse som? Acertou quem respondeu porco. Você sabia? A expressão suando como porco é enganosa, pois os porcos não suam. Eles têm poucas glândulas sudoríparas e por isso se refrescam rolando na lama, nadando na água ou se enterrando nela. Além disso, a lama ajuda a proteger sua pele do sol. Número 84. Você conhece esse som? Que animal é ele? Esse é o som do tamanduá. Curiosidade: os tamanduás bandeiras são insetívoros, alimentando-se principalmente de formigas e cupins. Eles consomem até 30 mil insetos por dia, o que ajuda a controlar as populações de insetos e a manter o equilíbrio ecológico de seu habitat. Número 85. Escute com atenção e diga qual é o animal. Acertou quem respondeu baleia. Você sabia? As baleias são os maiores animais do planeta. A baleia azul, por exemplo, pode alcançar até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 140 toneladas, sendo o maior animal que já existiu. Número 86. Que som incrível! Qual é o animal? Esse é o som do bem-te-vi. Curiosidade: bem-te-vi são aves territorialistas e protetoras de seus ninhos, defendendo-os bravamente contra ameaças de qualquer tamanho. Eles chegam a atacar aves maiores como corujas e gaviões, caso estes se aproximem demais de seus ninhos. Número 87. Adivinhe o animal dono desse som.
Resposta certa, cabra. Você sabia? Tanto cabras machos quanto fêmeas podem ter barba, embora seja mais comum nos machos. As cabras são animais resistentes, mas geralmente evitam a chuva, pois seu pelo não é tão impermeável, o que as deixa desconfortáveis e mais vulneráveis ao frio. Número 88. Responda agora, que animal faz esse som? Acertou quem respondeu camaleão. Curiosidade: a maioria dos camaleões pode mudar a cor da pele, geralmente entre tons de marrom e verde. Algumas espécies conseguem exibir uma ampla gama de cores, transformando-se de forma impressionante em cerca de 20 segundos. Número 89. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do castor. Você sabia? O castor pode permanecer submerso por cerca de 15 minutos e nada a uma velocidade de 8 km por hora. Além disso, possui pálpebras transparentes que funcionam como uma proteção extra, permitindo que ele enxergue debaixo d'água. Número 90. Esse som misterioso pertence a qual animal? Acertou quem respondeu cavalo. Curiosidade: quando um cavalo exibe os dentes em uma expressão curiosa, parecida com um sorriso, ele está captando melhor os cheiros ao direcioná-los para as glândulas olfatórias. Além disso, seus dentes crescem continuamente e se desgastam com a mastigação, o que ajuda a estimar a sua idade. Número 91. Adivinhe o animal pelo som. Esse é o som do tatu. Você sabia? As carapaças dos tatus, assim como nas tartarugas, são formadas por ossos que atuam como armadura protetora. Desenvolvem-se a partir das vértebras e possuem de 3 a 9 anéis dependendo da espécie, facilitando a locomoção. Número 92. Agora eu te desafio a adivinhar o animal pelo som. Resposta certa, porquinho da Índia. Curiosidade: os porquinhos da Índia se comunicam de várias formas, cada uma com um significado específico. Por exemplo, eles se cumprimentam tocando o nariz, fingem-se de mortos quando percebem predadores e pedem atenção emitindo sons distintos. Número 93. Que animal faz esse som? Esse é o som da pantera. Curiosidade: as panteras negras são na verdade leopardos ou onças com melanismo, uma condição que torna a pelagem mais escura. Esse traço é dominante, então cruzamentos com onças melanísticas aumentam a chance de filhotes negros. Número 94. Você conhece esse som? Que animal é ele?
Acertou quem respondeu javali. Você sabia? Javalis geralmente medem de 125 a 180 centímetros e pesam entre 130 e 200 quilos, com os machos sendo maiores e tendo caninos mais longos. No entanto, caçadores e o IBAMA do Brasil já encontraram javalis pesando até 390 quilos. Número 95. Escute com atenção e diga qual é o animal. Esse é o som da onça. Curiosidade: as rosetas, manchas pretas no corpo da onça, formam padrões únicos em cada animal, assim como as digitais humanas. Isso significa que as manchas ajudam a identificar e diferenciar cada onça individualmente. Número 96. Que som incrível! Qual é o animal? Resposta certa: gazela. Você sabia? As gazelas são comuns nas savanas da África, ambientes planos e amplos, ricos em grama e com algumas árvores. Para elas que se alimentam de grama, a savana é ideal. No entanto, também vivem em desertos da África e de países asiáticos, como a Arábia Saudita. Número 97. Adivinhe o animal dono desse som. Acertou quem respondeu coelho. Você sabia? Os coelhos possuem visão panorâmica de 360 graus, permitindo que vejam atrás de si, sem precisar virar a cabeça. Além disso, são ótimos saltadores, capazes de pular até 1 metro de altura. Número 98. Responda agora, que animal faz esse som? Acertou quem respondeu besouro. Curiosidade: o besouro tigre possui a mordida mais forte entre todos os animais conhecidos, sendo capaz de exercer uma força até 560 vezes superior a seu próprio peso. Número 99. O desafio é adivinhar o animal pelo som. Esse é o som do burro. Curiosidade: os burros conseguem distinguir o azul, o amarelo e o cinza em tom sépia e pastel. Isso ocorre porque, ao contrário dos humanos, que possuem visão tricromática, 3 tipos de cores na retina, os burros têm visão dicromática, com apenas 2 tipos de cores. Número 100. Esse som misterioso pertence a qual animal? Acertou quem respondeu koala. Você sabia? Os koalas regulam a temperatura corporal abraçando árvores. Em dias quentes, eles descem para as partes mais baixas e pressionam seus corpos contra os troncos, ajudando a se refrescar. Esse comportamento foi observado por cientistas usando câmeras térmicas. E aí, como você foi? Teve sorte? Quero saber, escreva nos comentários. Aproveite e apoie o nosso canal, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Agora você verá 2 opções de vídeos bem legais para você assistir. Continue no canal. Você está no Speed Quiz.